Bom dia, hoje eu vou contar para vocês a lição que Deus me trouxe através dessa cebolinha. Essa cebolinha, as primeiras mudas dela, né? Eu ganhei em 2024, foi quando uma ex-colega minha me deu essa cebolinha e eu morava noutra casa e lá a terra era solta, eu plantei essa cebolinha e ela deu muito mesmo, tanto que eu dividia com minha mãe, com outras pessoas, porque tinha dado muita cebolinha, ela prosperou muito. Aí no que eu mudei pra cá, no final de 2024, pra essa casa que eu tô hoje, veio pra cá só as mudas dela. E eu pelejei tanto com essa cebolinha, eu pelejei tanto, e essa cebolinha, ela não prosperava. Foi o ano todo, o ano passado, do início ao fim. Eu pelejando com essa cebolinha, e essa cebolinha não, tipo assim, ela não crescia, ela não se desenvolvia. Tanto que eu acho que eu pedi umas 3 pessoas para trazer esterco para mim da roça, e nenhuma dessas pessoas trouxeram. Umas falaram que ia até trazer, mas acabaram que não trouxeram. E, sabe, eu pelejei com elas, tentei pegar o que eu pude fazer, queimar até alguns matinho, capim seco aqui, sabe? Ao redor para pôr nelas e tal. Teve vezes de. Eu lembro que eu queria até buscar cocô de vaca, né? Lá no meio do mato, lá, para poder colocar nelas. Aí, por incrível que pareça, naquela mesma noite passou uma vaca aqui ao redor de casa e fez cocô aqui. Aí eu queimei o cocô daquela vaca e pus a cebolinha, mas mesmo assim a cebolinha não saía. Aí ela tava, no início ela tava nesse carrinho velho. Aí depois eu troquei, coloquei. Ela não tava prosperando, formiga também vinha e comia, decepava ela. Aí teve um momento que eu plantei ela no chão e também ela não se desenvolvia, ou então quando ela começava a desenvolver, formiga vinha e podava ela. E nisso eu fiquei pelejando, pelejando, aí depois eu decidi colocar ela nesse balde. E fui tentando, passei o ano todinho, ano passado, pelejando com essa cebolinha não prosperava. Aí quando eu achava que ela ia conseguir sair, que ela ia produzir, e não dava em nada. Ela vinha ou secava, ou vinha formiga e decepava ela, e foi uma luta. Esses tempos atrás eu ainda falei com minha mãe, falei, nossa, a cebolinha, eu acho que agora ela vai pegar. Aí daqui a pouco ela ficou toda amarelinha, sabe? Aí esses dias que eu já, tipo assim, já tinha literalmente perdido a esperança. Na verdade, eu nem tava aqui em casa esses dias pra trás, que eu nem tava aqui em casa, eu só tava vindo aqui em casa pra limpar. Eu dei de ver, do nada assim, eu olhei e eu vi que essa cebolinha tava toda pegada, gente. E tipo assim, eu não coloquei minha mão. Você tá entendendo como que Deus faz as coisas? E nisso o Senhor veio falando no meu coração já tem uns 2, 3 dias já. Que não é pela força do nosso braço. Não importa o quanto que a gente tente. Não importa o quanto que a gente bote esforço, entendeu? Tem coisa que é inútil você tentar fazer com as suas mãos, entendeu? E isso o Senhor me traz assim na memória que quando você fizer tudo que você tiver que fazer, simplesmente descansa. Porque no demais disso é inútil, sabe? Não adianta você tentar impor a sua força contra algo, não adianta você tentar fazer pela força do seu braço. E eu trago essa mensagem porque, tipo assim, ó, é algo que eu apanho muito com essa questão na minha vida, porque eu aprendi desde mais novinha que se eu quisesse algo, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que lutar para conseguir. Então a vida toda eu passei nessa, sabe? De porque eu sou guerreira, porque as pessoas sabem porque você é guerreira, isso, aquilo outro. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu tomei até raiva dessa frase. Porque você é guerreira. E eu não quero ser mais guerreira. Que guerreira? Pelo amor de Deus. Sabe? E a gente fica nessa ilusão. Porque o mundo nos ilude, né? Porque a gente é guerreira e a gente quer fazer tudo na força do nosso braço. E às vezes não é, gente. E isso aqui é uma coisa simples, tá? Mas, quantas situações da minha vida, e situações muito sérias, que eu já me peguei lutando, 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 lutando. E teve umas que eu até consegui obter vitória, só que, sabe? Aquela vitória que você consegue, depois você olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui não valeu a pena. Eu me esforcei demais, eu até consegui, mas, sabe, você não tem prazer naquilo. Isso me aconteceu. Uma situação assim, até de algo que eu tava precisando muito e eu consegui, mas que frustração, gente. Porque às vezes a gente passa tanto tempo empenhado em fazer, em querer fazer com a força do nosso braço, que às vezes a gente não obtém resultado. E quando obtém, o resultado ele acaba que assim, sabe? Você se fadigou tanto com aquilo que não, sabe, não tem aquela vitória, ela não tem aquele sabor de vitória, sabe? Tem sabor de cansaço. E através dessas mudinhas de cebola, o Senhor veio falando comigo que não é pela força do nosso braço, sabe? Tem coisa que só o Senhor pode fazer.
E isso eu tô falando da cebolinha, gente, mas como eu já disse, tem muitas outras situações. E eu, a vida toda, eu sempre fui muito de querer fazer, eu sempre brinquei muito, né? Eu sempre falei muito que eu sou da turma que executa, a turma que tá em, eu sou da turma que tá em movimento. E tem horas que o Senhor realmente, a gente precisa estar em movimento, sim, mas tem momento que a gente só precisa parar e descansar. Tem momento que a gente só precisa ficar quieto, porque não é pela força do nosso braço, não é pelo que a gente pode fazer, sabe? E eu achei incrível. E eu não botei a mão. E olha aí, tá linda. Linda, linda. Eu espero que dessa vez ela. Que na verdade ela já brotou, né? Ela já cresceu bastante, ela já tá bem grossinha. E acredito muito que daqui pra frente ela vai crescer cada vez mais. Mas não é pela força do nosso braço. Não é pelo que a gente faz, sabe? Tem coisa que só Deus pode fazer. E por incrível que pareça, por mais que ela tinha momentos que ela parecia que ela ia morrer tudo assim por completo, foi vento, sol, seca e chuva e ela suportou. Aí quando eu achava que ela ia morrer, ela brotava e quando eu achava que ela ia prosperar, ela secava. Entendeu como que são as coisas da vida? E quando eu simplesmente desisti, falei, isso aqui não vai dar mais nada. Olha aí como é que tá. Não é pela força do nosso braço. Não adianta a gente tentar se matar. Não adianta. Lá em Salmos 27 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhar nela. Então, assim, é em vão os que edificam, né? Então, assim, tem coisa que não é pela força do nosso braço. Tem coisa que é só Deus que vai fazer na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E por mais que a gente se esforce, acaba que se esforçar demais às vezes é inútil, sabe? É aquela coisa que Jesus falou para Marta e Maria. É que Marta estava ali o tempo todo e eu, quantas vezes eu me pego sendo uma Marta, preocupada com o serviço, preocupada com criança, preocupada com o futuro, com o que há de ser. E às vezes a gente só precisa tomar a posição de Maria, ficar aos pés de Jesus, descansar e confiar. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele nos sonda e aquilo que a gente coloca na mão do Senhor, o Senhor cuida, sabe? O Senhor, no momento certo, o Senhor nos entrega e o Senhor não nos entrega de qualquer jeito. O Senhor nos entrega de uma forma assim abundante, sabe? Simplesmente porque a gente decide confiar, porque a gente sabe que tem alguém maior do que a gente, que o poder não está em nós, que não está na nossa força, no que a gente pode fazer, mas em Deus, sabe? Descansar verdadeiramente, confiar em Deus. E o Senhor me trouxe essa mensagem tão linda, sabe? Através dessa cebolinha. E não é pela força do nosso braço, que a gente possa sim fazer o que a gente precisa fazer, que a gente possa ser diligente com tudo que vier nas nossas mãos para fazer, mas que a gente saiba que acima de tudo é necessário estar aos pés de Jesus como Maria. Maria que escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Descansar, confiar em Deus, como vai dizer em Salmos 46. Que possamos nos aquietarmos e saber que Deus é Deus. É isso, beijo.